muito bem, gente. Esse nosso encontro, ele começou com a proposta do Wilson, né? A gente já teve aqui em reunião há algum tempo, e a nossa proposta de hoje é falar um pouco sobre essa orientação, essa nota técnica da Conafret. Deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui que está querendo entrar, só mais um minutinho. Mas antes de eu falar da Conafret, Wilson, eu queria falar um pouco do estudo, né? Eu pedi para o Wilson, inclusive, perguntar para o pessoal em que momento estavam do estudo, se estavam seguros de estudar para o MPT. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim, porque pode ser que seja a experiência de algumas pessoas também. Eu, eu, Quando eu comecei a estudar para o MPT, eu tinha minhas dúvidas se eu deveria realmente estudar para o MPT, né? É uma carreira de ponta, uma carreira com um salário muito bom, uma carreira que tem uma fama, desde a minha época, de estar entre os concursos mais difíceis do país. E tudo isso assusta um pouco, né? Mas eu acho assim, se a gente não tentar, nunca vai saber, né? Estou admitindo mais um pessoal aqui. Se a gente não tentar, nunca vai saber. Não é impossível passar no concurso do MPT. Existe um caminho a ser percorrido, é um caminho muito árduo a ser percorrido, é um caminho muito longo, mas a vantagem é que hoje existem métodos mais fáceis, né? As coisas estão mais organizadas hoje em dia, e isso torna um pouco mais fácil. Algumas pessoas, várias pessoas que entram em contato comigo, e eu queria agora pedir para o pessoal responder aí no chat também, quem está aqui no grupo já é analista ou técnico? Quem é que já é servidor? Vai colocando aí no chat. O Wilson também, né? Eu fiz muito concurso, eu falei isso no nosso outro encontro, eu fiz muito concurso de técnico, fiz muito concurso de analista, reprovei milhares, passei em vários outros, e vocês que são a JJ, por exemplo, analista do TRF, sabem que não é um concurso fácil também. Vocês, essas pessoas que estão colocando aí que são oficiais de justiça, são analistas do TRT, vocês também podem falar sobre isso, que também não é um concurso fácil. A grande maioria aqui parece ser servidor, né? É porque tem muita gente com dúvida se deveria focar no MPT ou se deveria antes tentar fazer um concurso de técnico ou analista. Eu, se eu pudesse sugerir, eu iria direto para o MPT. Hoje eu não acho tão fácil passar para... Na verdade, há muito tempo não é fácil passar no concurso de técnico, de analista. E o concurso do MPT, como eu estou dizendo, assim, ele tem uma certa previsibilidade, sabe? E isso é muito comprovado. Eu treino o pessoal que chega na terceira fase, na prova oral, há bastante tempo já, e é muito perceptível como, depois que você cumprir um protocolo, boa parte dessas pessoas passam, sabe, no concurso. Então, tem esse caminho a seguir, não é um caminho fácil, mas existe um caminho a seguir, não é tão impossível quanto parece. Eu vou falar mais sobre isso também no final da aula, sobre a nossa proposta de estudo, mas sobre o nosso encontro, diferentemente daquele nosso último encontro, a minha proposta é que a gente se reúna semanalmente. A gente vai fazer semanalmente, a gente vai se encontrar para conversar. Hoje vai ser mais uma apresentação, né, um conhecimento da gente. E isso é muito importante para mim, porque no nosso último encontro, eu tinha muita coisa para falar em pouco tempo. E eu não quero correr. A gente vai ter, um outro tema que eu quero falar também, a gente vai ter concurso talvez aí no final desse ano, no começo do próximo ano. Sim. A gente tem aí, então, ainda umas 50 semanas para que a gente possa se encontrar semanalmente. Então, não quero correr com muita coisa. É isso, Wilson? Quer falar alguma coisa? Sim, quanto a esse aspecto aí, quanto o pessoal tem dúvida se estuda, faz o concurso de servidor ou não, ou já começa a estudar para carreira, eu fiz isso, falei, vou passar para servidor
ter uma estabilidade e Eu também. eu achava que eu ia passar rápido, mas não passei. A concorrência é muito, enorme, enorme. E se eu tivesse, eu me arrependi, se eu tivesse estudado já direto para magistratura para o MPT, acredito que já teria sido aprovado, porque você estuda muito ali, bitolado no edital para analista ou para técnico, tipo, letra de lei, e você só fica como um cavalo com a venda, né? Só naquilo ali, você não abre o seu leque de horizonte para outros tipos de estudo, e aí, às vezes, você demora a passar, passa, vem com cadastro reserva, demora a ser chamado, às vezes nem é chamado, é uma, é uma lamentação, mas, Eu fui chamado para vários concursos de analista técnico, eu já era analista, mas assim, sim. depois que entrei no MPT, assinei várias cartas de desistência de concursos que eu tinha feito há Uhum. 3, quase 4 anos atrás. Passou de fora da curva, né, professor? Não, mas eu reprovei bastante. Mas então, é isso, Wilson. Antes da gente começar a falar da nota técnica, vocês estão vendo a nota técnica aí na tela, né? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver, Wilson? Sim, 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 então. Beleza. Antes da gente falar sobre essa nota técnica é uma nota técnica recente, eu acho que no final de 2024, eu queria falar sobre o Instituto das Notas Técnicas. Por que é importante a gente estudar isso? Todos nós, procuradores, nós temos nossas opiniões e convicções pessoais sobre diversos temas, inclusive temas jurídicos. As orientações das coordenadorias do MPT, elas são persuasivas, né? Elas não são vinculantes. Então, tem procurador que, na hora de fazer a equalização entre a independência funcional e a unidade, ele às vezes pende mais para independência funcional, e não há nenhum problema nisso, mas o que as orientações tentam fazer é uniformizar, né? Uniformizar o entendimento, uniformizar a atuação do MPT. E as notas técnicas do MPT e as orientações, elas são posições oficiais do órgão, né? Então, é a própria coordenadoria que está emitindo um posicionamento. Esse é um posicionamento muito seguro para a gente seguir em prova, diferentemente do posicionamento pessoal de um professor, de procurador, do meu posicionamento pessoal. As notas técnicas são o melhor caminho que a gente pode seguir para a prova, é o tipo de informação mais oficial e segura que a gente pode ter. Para quem aqui talvez tenha, Wilson, não sei, talvez tenha novatos aqui, então, assim, a gente está começando a estudar para o MPT, então só uma breve pincelada, né? No MPT a gente tem 8 coordenadorias, sim. elas foram criadas ali, boa parte delas no começo dos anos 2000, e essas 8 coordenadorias, elas carregam ali as 8 metas prioritárias de atuação do MPT. São 8 coordenadorias. No temário, no nosso temário de atuação, a gente vai ter, talvez, um encontro sobre temário. Existem 10 temas hoje em dia, se não me engano, porque esses 8 primeiros, a gente tem gente do MPT aqui também. A gente tem esses 8 temas, que eu vou falar, as coordenadorias, e a gente tem um tema que é o tema 9, que é um tema de diversos, que inclui outras hipóteses de atuação do MPT, que não estão dentro das metas prioritárias. A gente também vai falar no nosso encontro sobre a resolução 69 do Conselho Superior do Ministério Público. Então, são 9, e aí depois chegou mais uma. O pessoal está falando, eu imaginei que eu estava com medo que isso acontecesse, que essa sala aqui ela não comporta mais do que 100 pessoas. Isso é bom a gente saber para a próxima. Ragnar, se você puder falar ao pessoal, agora acho que não vai dar para a gente trocar, porque se a gente for trocar, vai demorar e vai ficar tarde. No Mas próximo está encontro. sendo gravada a aula, né? Depois eles É verdade, bem pensado. E, vale aquele ditado, né? Quem se antecipa, governa, né? então, a gente tem essas 8 coordenadorias, vocês vão me ajudar aí, que eu não tô com elas aqui em mãos. A gente tem a CONAFRET, que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre fraude nas relações de emprego. A CONAET, que trata de trabalho escravo,
a CODEMAT, que trata de meio ambiente de trabalho, a COR de Infância, que trata sobre trabalho da criança e do adolescente, a CONAP, sobre fraudes na administração pública, Análise. a CONALE, sobre liberdade sindical, e acho que é isso, né? Talvez tenha faltado Sim, algum acordo de igualdade, CONATPA, isso aí, cara, Conate. obrigado, que é de trabalho portuário e aquaviário. É bom que eu vou fazer um chamado oral para ver se o pessoal tá atento, né? Então, hoje, eu vou tentar ficar pegando sempre temas mais recentes. O MPT continua publicando notas técnicas sobre os temas quentes do momento. Hoje falei, inclusive, um colega que está na coordenação nacional de uma das coordenadorias comentou que por esse dia vai sair uma nota técnica de uma dessas coordenadorias. Eu, naturalmente, não posso antecipar, mas o MPT continua, está sempre se posicionando sobre os temas importantes na atuação do MPT. E aí, a nossa ideia hoje é falar sobre a Conafret. Eu sigo daqui, alguém está com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Material da aula. Depois o Wilson vai, eu vou mandar para vocês, o Wilson vai divulgar, vai repassar o material da aula. Esse material que a gente está aqui, eu pedi para o Wilson encaminhar hoje a nota técnica. Ele já encaminhou, essa nota técnica é pública, naturalmente, eu sempre tomo cuidado de não trazer nenhuma informação que seja só interna, né? Não posso fazer isso. Então, todas as notas, elas são públicas, nem sempre são tão fáceis de achar, mas são públicas. O site do MPT está bem organizado nesse momento a esse respeito. Então, a gente vai falar aqui sobre a nota técnica da Conafret. A minha ideia é a gente ir lendo essa nota técnica e ir fazendo comentários sobre ela. O Ragnar está anotando, então boa parte desses comentários vão constar aqui nas anotações de aula. Depois o pessoal da coordenação vai ajudar a gente a consolidar e vai enviar esse material, vai divulgar esse material. Então, vamos começar, né? O Ministério Público do Trabalho, através da Conafret. A Conafret foi instituída, como eu falei, em 2003. Né? Agora, esse ano, várias das coordenadorias estão, esse ano passado, estão lançando os livros comemorativos de 20 anos, saíram vários, alguns de 15 anos. Com fundamento na Constituição, artigo 7º, né, que trata dos direitos dos trabalhadores, 127 da Constituição, que trata sobre o MPT, a Lei Complementar 75, né, do MPU, esses artigos aqui tratam das hipóteses de atuação do MPT, com base na Declaração de Filadélfia. A gente vai falar mais sobre a Declaração de Filadélfia lá embaixo, porque com o tempo a gente vai percebendo que tem algumas menções que são obrigatórias. Eu faço, mais uma vez, faço correção de questões de segunda fase, Sim. peça há 12 anos, pelo menos, já corrigi mais de 2.500 entre questões e peças. Então, assim, falou sobre Conafret, a gente tem que falar sobre a Declaração de Filadélfia. Essa é uma citação obrigatória. Isso, sobre a não mercantilização. A Declaração de Filadélfia, ela é de 1944, e ela anda sempre, eu vou colocar aqui na tela, depois eu vou mandar esse material para o Ragnar, Wilson. Ela anda sempre junto com o imperativo categórico kantiano, que vai dizer que o homem é um fim em si mesmo, né? Então, o homem não pode ser utilizado como meio para nada. O homem é um fim em si mesmo. A Declaração de Filadélfia, ela trata mais ou menos dessa mesma ideia, através da noção de que o trabalho não é mercadoria. E agora, mais recentemente, a recomendação 198 da OIT, que também trata sobre esse tema de fraude nas relações de trabalho. Eu tive um professor que utilizava, um professor de direito, inclusive, que ele utilizava um método que eu gosto muito, serve para alguns candidatos, para outros não, que é a repetição, é a redundância. Então, eu escolhi uma frase para ser nosso mantra nessa nossa conversa de hoje, porque foi a frase que me marcou sobre esse tema. Então, eu vou repetir ela algumas vezes, eu vou avançando e vou lembrando elas para vocês. Então, quando a gente contrata alguém para... Eu fui servidor, fui técnico, analista do Ministério Público Estadual do Estado de Pernambuco.
E o Ministério Público contratava uma empresa terceirizada, que é muito comum até hoje na maior parte dos órgãos, é assim, para a limpeza dos banheiros. E a frase é: a gente não contrata, o Ministério Público, ele não contrata pessoas para limparem o banheiro. O Ministério Público, ele contrata banheiros limpos. Não contrata pessoas que limpem banheiros. O que o Ministério Público quer é banheiros limpos. Como a empresa terceirizadora vai fazer isso? É da agência dela. Então, a gente contrata banheiros limpos. A gente não contrata pessoas que limpem banheiros. Vamos seguir, então. Com o objetivo de orientar a atuação das membros e membros do Ministério Público do Trabalho em casos de uso desvirtuado de figuras contratuais, com o objetivo de fraudar a relação de emprego. Então, hoje a gente vai passar aqui pelos fundamentos dessa nota técnica. Não vai dar tempo da gente ver ela toda. Então, hoje vai ser a parte 1, no nosso próximo encontro vai ser a parte 2. A nota técnica que o Wilson enviou para vocês, ela não está com essas marcações aqui, né? Esses destaques que está no nosso material do curso. E quem está no curso de primeira fase já conhece esse símbolozinho aqui. Esses símbolozinhos são os temas que eu avalio pela experiência, né? E por ter repassado agora as últimas 10 provas objetivas do concurso, que eu avalio que são dispositivos que valem uma leitura com atenção redobrada. Tem muita chance de cair. Tem um outro símbolozinho, que é o símbolo da nuvenzinha, que são os que eu acho que tem alguma chance de cair. Eles merecem atenção também, um pouco menos do que esse, mas tem que ser revisados. Os que estão sem é porque não tem tanta relevância assim. Então diz, né, considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, como está no artigo 127 da Constituição, considerando que o MPT, na função de defensor da ordem social e dos direitos trabalhistas indisponíveis, só uma pausinha aqui, tem mais gente querendo entrar. Estranho que o Ragnar comentou que não podia mais entrar, né? Talvez alguém tenha saído, acho que foi isso. Ia ficar entrando gente, então. Velar pela observância do valor social do trabalho, nos termos do artigo 1º, inciso 4, 7º, inciso 10 e 127 da Constituição Federal. Isso aqui, eu queria uma pausinha aqui. Esse artigo 1º, inciso 4, que fala sobre livre iniciativa e valor social do trabalho, ele vai constar em quase todas as questões de segunda fase do MPT. Então, uma coisa, inclusive, que o Wilson me pediu para comentar, o pessoal também fica na dúvida se quem não tem tanta experiência em primeira fase, se deve estudar temas de segunda fase. E eu acho que essa resposta ela é uníssona entre os professores. Todo mundo acha que a gente deve estar para a primeira fase e para a segunda fase de forma conjunta, especialmente agora, enquanto a gente não tem edital publicado. Então, agora é a hora da gente densificar um pouco o estudo. E quando a gente tiver o edital, aí sim, dá um pouco mais de foco na primeira fase. Mas é bom estudar para a segunda fase, primeiro porque se você passar, o tempo é muito curto para você se preparar para a segunda fase, você vai dar de cara ali com uma infinidade de temas novos, se você já não vinha estudando, e é muito difícil conseguir dar conta de tudo. E a segunda razão é que, primeiro, estudar para a segunda fase é muito mais legal, a gente tem teses muito mais interessantes do que ficar decorando lei, e elas ajudam bastante a você compreender o que você está estudando lá na lei. Primeira fase. Eu tenho como exemplo, professor Eric, tipo, isso sempre, quando eu vou estudar sobre discriminação e vem o tema discriminação múltipla ou agravada, esse tema eu estudei em uma discursiva, e foi objeto de uma questão de primeira fase do MPT. Se eu não tivesse feito aquela questão discursiva, eu não saberia, você entendeu? É um estudo cíclico e agregado, sabe? São informações de atuação do MPT que muitas vezes tem, e que você também vai conseguir aplicar para o estudo da primeira fase. O estudo da primeira fase do MPT não é 100% decoreba, né? É um estudo muito de raciocínio também, né? Porque ele não fica ali como na magistratura, né? Que você tem que decorar muita lei seca, né?
Até porque quando cai lei seca no MPT, eles fazem até uma mistureba ali para quem decorou a lei seca, às vezes até errar o próprio artigo que decorou, porque eles trocam ali as expressões, colocam outras expressões, mas assim, é a letra de lei, mas não prioriza candidato que decoreba, que faz a decoreba de lei. Exatamente. Muita jurisprudência também, né? Sim, Mas o que eu acho interessante desse estudo da segunda fase, que é o que a gente pretende fazer aqui, é que ele ajuda você a chutar, quando você não sabe muito bem qual é a resposta, se você sim, entende como a instituição pensa. Então, essa semana, o nosso concurso, vocês sabem, está acontecendo, né? Agora, daqui a 40 dias, vai acontecer a prova da terceira fase. Não sei se tem alguém aqui da terceira fase, mas deve ter. Então, quem está aqui da terceira fase vai saber. Agora, eu acho que é na 17ª rodada, ou na 16ª, talvez. E aí, uma candidata perguntou: professor, no enunciado, só admitindo o pessoal aqui, no enunciado, a testemunha diz uma coisa e a empresa diz outra. E eu comentei, eu sempre faço isso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o medo que o examinador tem. Se o examinador tem medo de ter uma questão anulada na primeira fase, imagina ter uma questão anulada na segunda fase, né? Então, ele não gosta de correr muitos riscos, o examinador. E eu igual. Então, eu sempre me baseio nos meus enunciados em peças da vida real. Pego uma peça da vida real e transformo aquilo no enunciado. E aquilo aconteceu no caso concreto. E aí o candidato perguntou, tá, mas eu considero que quem está certo? Aí eu perguntei para ele, alguma dessas duas posições favorecem a tese institucional do Ministério Público? Ele disse, favorece, essa aqui favorece mais. Eu disse, então, por esse caminho. A gente tem que saber como pensa a instituição. E quanto mais a gente avança no concurso, na segunda fase, na terceira fase, na oral especialmente, o que está subjacente em todos os exames ali da prova oral é se você sabe o que é ser um procurador, se você entende como a instituição pensa, se você entende as diretrizes, se você sim. entende os princípios fundamentais da instituição. Então, sim, é muito importante estudar para a segunda fase. Caiu, inclusive, Wilson, nesse meu levantamento, cai doutrina, os temas de doutrina, os poucos temas de doutrina que caem, a gente está fazendo uma parte no curso, que eu chamo de TGI, né, temas de grande incidência, a gente faz um estudo doutrinário, Sim, mas caiu na primeira fase, caiu sobre o lookismo, né, que é a discriminação estética, a xenofobia. sim. Lá no curso de primeira fase, inclusive, eu indico, já indiquei, eu indico sempre a série Justiça, do Michael Sandel, professor de Harvard, e na segunda temporada, que é baseada no livro O que o Dinheiro Não Compra, tem um episódio chamado Sex Sells, o sexo que vende. Eles tratam justamente sobre a discriminação estética feita pela Abercrombie Fitch. E é bem interessante, porque ali você tem as maiores cabeças pensantes do mundo discutindo o tema. Vale bastante a pena. Então, vale sim estudar para a segunda fase, é importantíssimo que a gente estude para a segunda fase. Aqui vai ser um local em que a gente vai debater, a gente pretende aprofundar esses temas dessa forma. A gente vai lendo, vai comentando, e aí eu já pego esse compromisso com vocês de a gente fazer essa leitura conjunta semana. E também partindo do pressuposto, professor Eric, que você não vai ter que estudar todos os dias necessariamente para a segunda fase. Lógico Claro. que você vai ter que dar maior ênfase para a primeira fase, que é o maior entrave, né? Porque ela que é o calcanhar de Aquiles. Ou seja, numa semana, por exemplo, eu estudo uma vez na semana discursiva. Pego um dia inteiro e estudo discursiva. Faço duas questões e mando brasa, às vezes pesquiso algum tema, um espelho de correção e mando brasa. Os outros dias são todos para primeira fase. O velho decoreba de lei seca, jurisprudência, treino de questões diárias, simulados, de 15 em 15 dias eu vou fazer agora, mas antes, quando o edital está aberto, simulados semanais eu faço. Isso é muito importante, porque quando você faz questões, você fica, você treina, né? Treinar, fazer questões é a melhor forma de saber como
a banca do MPT pensa, né? Porque o MPT não tem banca como a Extratura, que é a FGV, são os próprios organizadores que fazem a prova. E fazendo a prova e simulados que os professores, inclusive o professor Eric também faz simulados, eles colocam ali o jeito de cobrar da prova do MPT. Isso é fato. É incrível. E, tipo assim, na última prova eu foquei muito em simulado e tive um resultado muito bom, muito bom. Exatamente isso. Tem bastante questão ali no curso, né? Tanto questões Aham. indicadas quanto questões inéditas. Vamos seguir, então. Considerando que o MPT tem entre suas metas, a gente estava falando sobre metas prioritárias, né, do MPT nas coordenadorias. Combater e inibir as práticas fraudulentas que objetivam afastar a relação de emprego e desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas previstos em lei, que é a utilização de artifícios para descaracterizar a relação de emprego, como o desvirtuamento. Só admitir mais uma pessoa aqui. Essa questão que a gente falou no começo, sobre o que são metas prioritárias de atuação do MPT, ela tem importâncias práticas na atuação do procurador. A gente vai ter uma aula aqui, possivelmente, sobre... quem está no curso já tem uma aula, já tem um vídeo falando sobre isso, mas se o procurador recebe uma denúncia e ele faz um indeferimento liminar, quando eu entrei no Ministério Público não era assim, e ele faz um indeferimento liminar sem ter instruído, e esse tema não está entre as metas prioritárias, ele não vai mandar para a CCR, para o órgão homologador, para que a CCR diga se para a CCR homologar ou não homologar. Mas, se ele fizer um indeferimento liminar e esse tema for de meta prioritária, ele tem a obrigação de remeter para a CCR. Então, saber no dia a dia do procurador, saber se esse tema que a gente está investigando, se ele é metaprioritário ou não, tem impactos práticos na atuação, para saber se ele vai remeter para a CCR ou não. Isso é matéria que a gente lida todos os dias, né? Considerando que a finalidade da ordem econômica desejada pelo Constituinte, no sentido de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, a função social da propriedade, a redução das desigualdades sociais e a busca pelo pleno emprego, aqui, esses três fatores, eles também, assim, constam em praticamente todas as questões de segunda fase do MPT. Se a gente refletir bem, quase todos os conflitos de trabalho que chegam, especialmente os que chegam ao MPT, eles têm como matéria de fundo justamente o choque entre a livre iniciativa e o valor social do trabalho, né? Então, restrição de ida no banheiro, por exemplo. A livre iniciativa alega que isso está dentro da variabilidade do empregador e o valor social do trabalho, a corrente do Ministério Público entende, propugna que não, porque o empregador não pode fazer isso, né? Então, mais uma dica, em quase todas as questões de segunda fase do MPT, vale a pena falar do artigo 1º, inciso 4, como a gente viu em cima, e do artigo 170, caput, incisos 3, 7 e 8. Tem um candidato, não sei se ele está aqui na sala, tem um candidato que está agora na terceira fase, o Márcio, ele é excelente, e ele sempre escreve função social da empresa, do contrato e da propriedade, né? São três aplicações do mesmo princípio, né? Função Legal. social do contrato, função social da empresa e função social da propriedade. São três aplicações diferentes para... Isso aqui, gente, essa nota técnica, ela é um roteiro para você fazer uma questão de segunda fase. Aqui estão os temas mais importantes, basicamente sobre qualquer questão de segunda fase. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, eu falei que as notas técnicas são muito importantes, porque elas carregam um posicionamento institucional do MPT. Então, quem é que fala pelo MPT? Eu, de alguma forma, como procurador, falo pelo MPT, mas eu não falo nessa posição que essas pessoas que estão publicando nota técnica falam. Então, assim, quem é que fala hoje pela Conafred? Obviamente, o coordenador nacional é ele que assina essa nota técnica. Aqui não está porque não está inteira, né? Mas eu acho que quem assina essa técnica é um colega de concurso, o Dr. Renan Bernardi Calil,
que é um dos grandes pensadores desse tema, né, estudou uberização, e o Rodrigo Carelli, que é um professor do Rio de Janeiro também. Quem quiser... tem também mais uma candidata, Ana Carolina, que eu acho que ela também está aqui, que falou lá na audiência pública do STF sobre o tema da uberização. Não estou com ela aqui. Está aqui, não está? Ana Carolina está aqui, não está? Acho que eu vi ela. Falou também lá, conhece muito bem desse assunto. Tem livro publicado, inclusive, hein? Fazendo uma merchandising aqui dela. Tem livro publicado na LTR sobre uberização. Coloca aí na conversa. Então, continuando, né? Considerando o reconhecimento pelo Constituinte originário dos direitos dos trabalhadores enquanto direitos e garantias fundamentais, artigo 7º da Constituição de 88, e, portanto, direitos indisponíveis, inalienáveis, invioláveis e irrenunciáveis, né? Os direitos sociais, eles foram eleitos pelo Constituinte originário como direitos inalienáveis, invioláveis e irrenunciáveis, considerando a realização material dos direitos fundamentais sociais elencados pela Constituição Federal, artigo 7º, constitui meio de garantia do mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana. Essa expressão mínimo existencial, ela é uma outra expressão importantíssima. Qualquer texto ali de segunda fase que trate sobre essa questão de violação da dignidade, que basicamente quase todas as questões do MPT tem que falar sobre o mínimo existencial. Existe um outro conceito que anda junto desse, uma variação desse conceito, né? Esse conceito de mínimo existencial é muito forte no MPT, muito forte na OIT. Na doutrina, no Brasil, a gente tem um outro conceito muito parecido com esse, que é o conceito do ministro Godinho, que ele fala também de alguma coisa mínima, né? E vai colocar aí na conversinha, no chat, o Godinho também fala sobre isso, só que ele não chama mínimo existencial, né? Ele chama... a Ana Carolina está falando que o livro dela tá mais barato lá, porque a LTR está fechando. Que é, inclusive, uma notícia triste, né? O fechamento da LTR. Patamar mínimo civilizatório, isso aí, Leandro. Então, a mesma coisa, né? A mesma ideia, na verdade, mínimo existencial, patamar mínimo civilizatório, qualquer uma das duas que você utilizar em prova, vale do mesmo jeito. Mas é uma expressão importantíssima, né? Em questão de segunda fase, a gente também vê ela muito em primeira fase. Tem que saber o que é mínimo existencial, né? Na doutrina do Godinho, ele vai se confundir um pouco com aquela ideia dos direitos de indisponibilidade absoluta, né? Porque o Godinho cria essa diferenciação entre direitos de indisponibilidade absoluta e indisponibilidade relativa. O mínimo existencial é um conceito muito interessante. Considerando que o empregador é a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, de acordo com o artigo 2º da CLT. Então, duas coisas interessantes aqui sobre esse comentário. A primeira é essa expressão, né? O empregador é a empresa. O empregador é a empresa. Então, eu acho que é Coqueijo Costa, que ele diz que é tecnicamente incorreto nos livros de direito do trabalho, direito processual do trabalho, a gente falar em sucessão de empresa. Porque como a atividade econômica continua, a empresa é a mesma, né? Então, seria mais correto a gente falar em sucessão de empregadores, já que a empresa permanece. E sobre o artigo 2º da CLT, é claro que a gente não vai poder adentrar aqui nos requisitos da relação de emprego, nas ideias de subordinação. Lá no comecinho do material do curso está bem explicado isso, inclusive com conceitos um pouco mais recentes, como subordinação agonal, mas a gente não vai ter tempo de se aprofundar aqui nisso, né? Considerando que o empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência desse, mediante salário, também isso aqui já estão cansados de saber. Considerando que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT, de acordo com o artigo 9º do mesmo diploma. Então, esse artigo 9º, ele é o artigo mais importante, né, para a CONAFRET, o artigo mais importante da CLT, porque a CONAFRET trata sobre fraudes. E esse é o artigo que trata sobre fraude na CLT. Existe uma entrevista
no YouTube, eu indico bastante, que é o ministro Lélio Bentes Corrêa. O ministro Lélio, ele é oriundo do MPT, faz parte, fez parte ou faz parte, vocês me ajudem, da comissão de peritos da OIT, o ministro Lélio, e ele está entrevistando o Arnaldo Susequim, um dos fundadores, um dos pensadores da CLT, e ele pergunta para o Arnaldo Susequim se é verdade aquilo que dizem, que a CLT é realmente uma cópia do modelo fascista italiano. Ele diz o Susequim diz, a coisa mais importante da CLT e mais original é o artigo 9º, que não está lá, não proveio dessa ideia, né? Então, um artigo extremamente importante, e também não existe falar em Conafret, não existe falar em fraude à relação de emprego sem falar do artigo 9º da CLT. Considerando que no direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, segundo o qual uma relação de trabalho prevalece a verdade dos fatos, em detrimento do formalmente documentado, supondo que aqui nessa sala tem poucos iniciantes, né? Então, princípio da primazia da realidade é um princípio tradicional do direito, né? Do direito do trabalho, segundo a Maria Coppola Rodrigues, e vai prevalecer ali a verdade dos fatos. Wilson, só lembrando, a gente tem duas coisas ainda para falar hoje. Uma, daqui a pouco a gente tem que dar uma paradinha, porque a gente vai ter ainda o sorteio de uma bolsa, não é isso? Um sorteio de uma bolsa para o curso, e a divulgação lá do cupom também para o curso, né? Para quem quiser comprar, o pessoal estava querendo comprar o curso, daqui a pouco eu vou anunciar o cupom. Considerando que a OIT, por meio da recomendação 198, essa que a gente viu lá no começo, né? Que é bem importante, eu montei agora todo o panorama de estudo, tudo que se deve estudar durante 50 semanas no curso de primeira fase. E, naturalmente, para o MPT, mais que para qualquer outra carreira no Brasil, é muito importante que a gente saiba as convenções mais importantes da OIT. Entre elas, as convenções fundamentais, né? Agora, vocês sabem, desde 2022, deixaram de ser 8 e agora são 10 as convenções fundamentais, porque saúde e segurança do trabalho entrou ali a saúde e segurança do trabalho entrou entre as convenções fundamentais. Entrou tarde, né? Sempre achei, né? Mais alguém querendo entrar aqui? Porque tudo envolve meio ambiente de trabalho, saúde e segurança do trabalho. Se não tem um meio ambiente de trabalho equilibrado, não vai ter trabalho digno, não vai ter salário, não vai ter renda, não vai ter lucro para a empresa, não tem nada. E essa sua reflexão, ela é tão nuclear, Wilson, que eu, basicamente, várias vezes me confundo, e esse debate existiu quando o MPT foi escolher nos temários onde ficaria a assédio moral, por exemplo. Porque Sim. a assédio moral ele se desenvolve naturalmente no meio ambiente do trabalho e, por várias vezes, ele envolve fatores discriminatórios, né? Então, você tem assédio religioso, por exemplo, e aí você fica ali entre corda de igualdade, né? Entre princípio da isonomia e meio ambiente do trabalho. Por uma questão... Por uma questão de política, de distribuição de trabalho, escolheram colocar lá no tema 6, que é o que fala da CODEMAT, muito embora realmente transite entre um e outro. Então, as convenções fundamentais e mais algumas, né? Depois a gente pode até fazer essa indicação de quais são as mais importantes para ler. Tem algumas outras que são bem importantes, bem relevantes para o MPT, e as recomendações também. Então, para a Conafret, essa recomendação 198 é a segunda vez que ela aparece no texto, extremamente importante, e ali a recomendação 198 estabelece que as políticas nacionais devem incluir, ao menos, medidas para combater as relações de trabalho disfarçadas, no contexto de, por exemplo, outras relações que possam incluir o uso de outras formas de acordo contratuais que escondam verdadeiro status legal, notando que uma relação de trabalho disfarçada ocorre quando o empregador trata o empregado como se assim não o fosse. Então, trata o empregado como se ele não fosse empregado, né? De forma a esconder o seu verdadeiro status legal.
E essas situações podem fazer com que acordos contratuais tenham o efeito de privar os trabalhadores da devida proteção. Então, aqui está uma definição da própria recomendação 198 também, uma afirmação muito boa para a gente seguir para efeito de prova, né? Aqui aquele símbolo que eu falei da nuvenzinha, né? Que são coisas que são importantes, a gente tem que revisar, muito embora tenha coisas que sejam ainda mais importantes. Então, considerando o princípio basilar da OIT, de que o trabalho não é uma mercadoria, então foi aquilo que a gente falou no começo do nosso encontro, né? Declaração de Filadélfia, de 1944, ali no começo eu comentei que a Declaração de Filadélfia de 1944, para efeito de prova, sempre anda ali de mão dada com o imperativo categórico kantiano, aquela ideia de que o homem é um fim em si mesmo e não pode ser utilizado como meio. Considerando que a Agenda 2030 da ONU, em seu objetivo 8, estabelece o desígnio de promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Então, essa questão da Agenda 2030 é um tema assim extremamente relevante. O pessoal que está na terceira fase, o MPT fez vários cursos a respeito disso, continua fazendo, o STF tem página sobre isso, se você colocar no YouTube, quem quiser assistir a aula, a doutora Adriane Reis coordenou esses cursos no começo. Um tema extremamente importante, ele aparece em várias desses ODS, aparecem em diversas matérias que a gente pode tratar no MPT, então ali, depois confere aí, Wilson, Ragnar, por favor, mas eu acho que o objetivo 3, que trata sobre igualdade entre homens e mulheres, até 5, né? Eu acho que igualdade de gênero. Isso. Tem um, inclusive, que aparece pouco, de um examinador que estava na segunda fase agora, também meu colega de concurso, doutor Leomar Daroncho, que cita alguns objetivos que fala sobre promoção de acesso à água, por exemplo, que são temas, água e estresse térmico, são temas que estão com bastante atenção no MPT agora, na Codemate, a doutora Sirlene, que está na coordenação, ela está muito de olho nisso, né? Nessa questão de fornecimento de água, dos mananciais de água, barragens também. Então, são temas que estão bem em evidência, todos eles relacionados à Agenda 2030 da ONU. É extremamente importante, qualquer questão de segunda fase, é extremamente importante lembrar da Agenda 2030 da ONU, é um dos temas do momento, tem que ler mais de uma vez, é uma leitura relativamente fácil, dentro dos objetivos tem, eu acho, as metas, né, eu acho que é assim que chamam, então tem 8.1, 8.2, que são extremamente elucidativos, então tem que colocar aí na lista de coisas a serem lidas. Sim, professor. Inclusive, quando a gente vai fazer discursiva no âmbito do MPT, sempre quando eu vou falar da atuação do MPT, a gente também cita já também a Agenda 2030 e com o seu ODS, acho que o 13, quer ver? Deixa eu confirmar aqui. Não, 16, que o ODS 16 fala paz, justiça e instituições eficazes. Isso. Aí ele fundamenta, né, a instituição do MPT para trazer paz e justiça entre a sociedade, né, o direito social, o trabalho. Perfeito. Wilson, eu vou ler mais uns 3 aqui, depois a gente dá uma paradinha, o pessoal está cansado, né, trabalhou hoje, e como eu disse para vocês, a nossa meta é a gente ir fazendo essa leitura sem ser correndo muito, eu quero que a gente tenha tempo para conversar, para explicar direito as coisas. Mas veja, eu vou reiterar uma coisa, a gente não chegou ainda na parte que eu queria falar de novo, que a gente não contrata pessoas para limpar banheiro, mas contrata banheiros limpos. Isso é a base, é o que está no fundo disso que a gente está estudando hoje. Mas eu também disse que essa manifestação que a gente está lendo é uma manifestação oficial do Ministério Público. E quem assina
essa nota técnica, também estou para confirmar isso, porque não está aqui a redação toda. Eu te mandei, Wilson, a nota técnica inteira. Depois, abre aí, sem ser essa, a oficial do MPT, tá em PDF. Confere Sim, para mim quem assina, por favor. quem Mas, assina, só um minuto. mas eu acho que esse não é o doutor Renan Bernardi Calil, que é o atual coordenador nacional. Renan Bernardo Calil. Isso. Ele, E meu também colega tem a Priscila Tibi Spark. Tibi. Isso. Isso. A Priscila Tibi foi a primeira lugar no meu concurso, inteligentíssimo. Então, eles dois, estudiosos do tema, escolheram aqui um autor, Sebastião Machado Filho, ou seja, é um autor para a gente manter no olhar, para a definição de merchandising. Merchandising também é um tema, em relação à Conafret, extremamente importante. Então, são temas que têm que sempre estar presentes nessas questões de fraude na relação de emprego. Né? Então, o que é merchandising? É a exploração do trabalho alheio, em que se enquadra a hipótese versada, sem dúvida, a mais condenada forma de comércio. Por que é condenada a forma de comércio? Porque é o comércio de gente, né? É o comércio da força de trabalho alheio. No fundo, o que a Conafret luta é isso, que não se comercialize pessoas, né? Que pessoas não sejam comercializadas. Ele diz, representando um retrocesso legal, pois de forma apenas um pouco mais amena, né, apenas um pouco mais amena, representa a semi-escravidão. O que esse autor diz é que esse tráfico, esse comércio de pessoas, ele é uma semi-escravidão, que é condenada pelo mundo inteiro, desde o Tratado de Versalhes, que declara justamente que o trabalho não é uma mercadoria, e objeto de especial tutela do Estado, como bem jurídico da pessoa humana. Essa definição de merchandising é uma definição também que chama bastante atenção e que a gente tem que ficar de olho. Considerando que a utilização de formas de contratação com o intuito de não configuração de vínculo de emprego configura fraude à legislação trabalhista e não afasta a presença dos requisitos da relação de emprego, considerando que ocorrendo a intermediação de mão de obra travestida de prestação de serviços, aplica-se o artigo 9º da CLT, considerando-se assim a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador, na medida em que a prática não se confunde com a efetiva e ilícita prestação de serviços de terceiros, disciplinada pela Lei 6.019 de 74. Então, vamos pegar aqui algumas palavras-chave que são bem importantes para que a gente não erre na terminologia. Né? Desde que eu estudava para concurso, há 20 anos atrás, já existia esse debate sobre a terminologia técnica. Então, há quem entenda que o termo intermediação ele não carrega nenhum problema. Então, seria possível, por exemplo, a intermediação lícita. Essa nota técnica comprova isso, essa não é a posição do MPT. Para o MPT, a expressão intermediação, ela carrega uma pecha de ilegalidade. Intermediação, a palavra intermediação, está ligado a esse comércio, ao tratamento do ser humano como uma mercadoria, ao trabalho como uma mercadoria, e, portanto, carrega essa pecha de ilegalidade. E aí, naturalmente, vamos aplicar, a gente viu lá em cima, esse artigo que o ministro Arnaldo Susequinde reportou mais importante da CLT, o artigo 9º, que fala sobre fraude. Então, a gente tem aí contratação de trabalhadores por empresa interposta. Né? Essa palavra interposta também carrega essa pecha de ilegalidade. Quando fala de intermediação, interposta, a gente sabe que tem algo errado. Formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, na medida que a prática não se confunde com a efetiva e ilícita prestação de serviço de terceiros. Então, a gente vai chegar nesse tema, deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui, a gente vai chegar nesse tema mais para frente um pouco, sobre as hipóteses em que é lícita a terceirização, né, o STF já se deparou com isso, mas em nenhuma das hipóteses a gente pode intermediar a mão de obra e por empresa interposta, né? Então aqui a gente vai ter, vou parar por esse aqui último, e na próxima aula a gente continua.
considerando que os precedentes vinculantes atualmente existentes acerca da prestação de serviços por terceiros, no âmbito do STF, correspondem às decisões proferidas no âmbito da ADPF 324, do recurso extraordinário 958-252, tema 725 da repercussão geral, e da ADI 5625, da Lei do Salão Parceiro, e da ADC 48, e a ADI 3961, ambas analisando a Lei 11.442 de 2007, transporte rodoviário de cargas, fixaram que é lícita a terceirização de qualquer atividade, havendo, em todos os casos, expressa ressalva ao desvirtuamento do uso de institutos e da consequente prática de fraude à relação de trabalho. Então, na próxima aula, a gente vai aprofundar esses precedentes, né? A gente vai explicar cada um deles, porque a própria nota técnica explica. Mas aqui, nessa introdução a esses precedentes, a nota técnica já explica que o debate sobre atividade meio e atividade fim, ele está, de alguma forma, superado, né? O STF superou esse debate, mas na atividade meio ou na atividade fim, esses institutos da terceirização não pode ser utilizado para desvirtuar, né? Não pode ser usado para esconder relações de trabalho. Então, uma coisa que eu separei aqui, está mais para o final da aula, acho que na próxima aula a gente consegue chegar lá, é quando eu, na condição de procurador, vou fazer oitiva de testemunha no inquérito civil para saber se existe fraude na relação de emprego, seja fraude através da socialização, por exemplo, né, que é muito típica em escritório de advocacia. Socialização significa transformar alguém em sócio, dizer que essa pessoa é sócio, mas quando ela não é, ela é empregada. Seja através da cooperativização, né, a utilização de cooperativas para esconder relações de trabalho, a pejotização também, bem importante, e a autonomização. Então, em todos esses casos, se a gente reconhecer que não existe ali uma efetiva transferência da atividade, né, se a gente não perceber que existe ali requisitos da relação de emprego, não vai interessar se na atividade meio ou na atividade fim, esse contrato que esconde a relação de emprego, ele vai ser nulo. E aí, na próxima aula, a gente continua daqui, e vamos, Wilson, então, a gente está com 101 pessoas, fazer o sorteio. Você faz o sorteio daí, Wilson? Sim, abre o aplicativo aqui. Enquanto você procura aí, Wilson, eu não sei se o pessoal mandou dúvida no chat, ou se alguém quer comentar alguma coisa. Pode procurando aí, que eu vou ver quantos participaram do sorteio aqui. Até o momento. Quem quiser comentar alguma coisa, também pode ficar. Tem alguma dúvida também, né? Isso. O pessoal tá caladinho, né? É bom. Eu estou colocando aqui no chat, o pessoal, a Ana Carolina está falando, aí, Ana Carolina, essa rasgação de seda, você está falando que o curso está maravilhoso, porque eu falei bem do seu livro, né? Isso aí faz parte da retórica do direito, né? Mas, felizmente, o pessoal está gostando do curso da primeira fase. Sim, excelente. A gente está tendo muito cuidado, sabe? São várias pessoas revisando, a gente está tendo muito cuidado de montar um material bem, bem robusto, assim. Então, como o Wilson falou, é muita resolução de questão. Eu e o pessoal da equipe, a gente refez as últimas 10 provas do MPT para reconhecer o que mais cai. Quando eu pensei em montar esse curso, eu pensei em montar, como dizia o Stephen Hawking, né, a teoria de tudo, né, um livro para falar sobre tudo. Não é que não desse, na verdade, daria para a gente falar sobre tudo, mas o concurseiro não tem esse tempo, né? Ninguém está querendo reinventar a roda antes de passar no concurso, né? Depois de passar, pode fazer o que quiser. Mas, então, a gente tentou focar em pontos muito específicos. O que a gente percebe que a comissão tende a aprofundar, a gente também aprofunda. Então, no começo, sei lá, por exemplo, no Código Civil, eu estava tentando constar os posicionamentos constantes lá na jornada do Direito Civil, do STJ,
mas a incidência é baixíssima. Então, quando cai direito civil, geralmente só cai a letra da lei. E direito civil, a gente sabe, tem temas de complexidade altamente profunda, um tema que eu adoro, mas cai pouquíssimo. Então, o nosso curso ele não está focado no aprendizado profundo, nosso curso está focado em passar na primeira fase. É nisso que a gente está pensando. Uhum. Eu coloquei Professor, aí, Wilson, o nome do cupom é Wilson35. Tem o pessoal que estava esperando. Eu vou escrever grande aqui na tela, eu tive uma ideia. Fala, Wilson, pode falar. só fazendo um amarre final aí Sim, sobre fraudes trabalhistas. Então, são desvirtuamentos de direitos trabalhistas, uma mascaração do contrato, né, através do princípio do contrato social, contrato realidade, né, que vai desmascarar essa simulação que eles utilizam os contratos de pessoa jurídica, de sócios, de cooperativas e de autônomos também, né, que desmascarando, tem um reconhecimento do vínculo empregatício, né, isso já foi pacificado pelo STF, e aí eu estava analisando aqui que na fraude trabalhista temos um instituto do direito internacional, o dumping social. Ele pode ser uma tese para a gente trazer dentro da fraude trabalhista, porque é uma prática empresarial em que ele precariza as relações de trabalho, né, para reduzir custos e para aumentar os lucros da empresa, né? Então, a gente pode, então, utilizar o dumping social como uma tese para colocar num parágrafo de introdução ou de até mesmo de teses na hora de discorrer sobre fraude trabalhista, né? sem dúvida. O dumping social fica bem caracterizado, no dumping social que nasce com a ideia de concorrência desleal, lá, mais lá no direito comercial, mas é isso, com certeza. Dumping social, a gente vai, talvez, aqui também falar um pouco sobre dano moral coletivo. Uhum. Tem um roteirinho que eu tenho sobre como deve ser um parágrafo ali toda a prova do MPT, basicamente, toda a questão vai ter um tópico Sim, sobre dano moral coletivo, e a minha análise perpassa por tópicos, subtópicos que tem que constar. Eu indico em todo o parágrafo do dano moral que se fale sobre dumping social, seguramente. É um deles, sim. né? É importante também, justamente o que o senhor está falando, quando a gente vai, igual, eu tenho um caderno de autotextos, mas assim, que eu não decoro, mas eu leio eles para compreender, e para eu não ter, de chegar na hora de fazer a discursiva, ficar, sabe, pensando no que escrever. Eu já vou ter algo ali, não decorado, mas assim, sei que quando eu vou falar sobre trabalho infantil, eu vou ter que falar sobre o histórico, que antes era contrato, eles eram tratados o Código de Menores, né, que eram Isso. objetos, né, depois passa pela fase de proibir, que eles eram Doutrina, objetos. doutrina da proteção integral, prioridade Isso absoluta, aí. e Isso menor já está em situação, mente. menor situação irregular, código Melo-Matos, Uma dica também é fazer depois de um com tempo. outros temas, igual fraudes trabalhistas, dumping social, princípio do contrato realidade, princípio da primazia da realidade, desvirtuamento dos direitos trabalhistas, simulação de contratos, né? São palavras-chave que tem que estar dentro do texto, que quando o examinador vê, ele dá um tique e fala, olha, está por dentro. Exatamente. Declaração de Filadélfia, como a gente falou, Isso, o isso. categórico kantiano, Aham, mestagem, recomendação 198, todos esses temas aí são palavras-chave que tem que constar numa questão de segunda fase uhum, do MPT, de Conafret, e como eu estou dizendo, não tenho bola de cristal, mas assim, vai ter tema dessa aula aqui que vai estar na primeira fase do concurso, e aí muita gente vai acertar, se Deus quiser. sim. Wilson, eu coloquei aí Então, mais uma vez, o cupom é Wilson35, para quem quiser comprar o curso, eu coloquei o link aí no site. Vamos para o sorteio para da Bolsa. beleza, certo. Então, bora lá. Professor, Cara, desculpa, por favor. eu escalonei as perguntas, posso colocar aqui no chat e o senhor dá uma olhadinha? Ah, você filtrou? Perfeito. Eu filtrei, tá? E tem as perguntas do pessoal sobre a aula e também sobre os cursos. O senhor pode Maravilhoso. dar uma olhadinha aí para nós e falar para o pessoal
Tá. quer esclarecer, por favor? Já. Obrigada, Vou viu? começar agora. Muito obrigado, Luciara. Eu até pedi para vocês fazerem isso. A primeira pergunta é assim: notas técnicas são vinculantes? Não. É uma das coisas que eu falei no começo da aula. As notas técnicas, orientações, no fim dessa aula, no nosso próximo encontro, eu separei. Vocês vão ver que essas ideias que a gente está vendo aqui, depois que você entra no MPT, você vai perceber, para quem está de fora, os temas são muito inovadores. No nosso dia a dia, as coisas são muito repetitivas, como em qualquer outra área de conhecimento. Depois que você entra, muita coisa é Ctrl+C, Ctrl+V. E, assim, os temas que estão... O que está nessa nota técnica da Conafred, o que está na próxima nota técnica que a gente vai ver, que é a da Conalis, a nota técnica da Conalis, que saiu agora em 2024, ela é uma releitura de uma outra que saiu em 2020, 2021, sobre contribuição assistencial, por causa do tema nota 35 do STF. As coisas vão se repetindo. Então, qual é a ideia da nota técnica das orientações? É tentar uniformizar, é tentar dizer para essas notas técnicas, elas são públicas, nós, procuradores, vocês vão saber disso, a gente pode falar mais sobre isso. No nosso curso de formação, agora, pós-pandemia, não sei se tem muito. A gente tem 3 dias de aula de média training. Vai repórter da Globo ensinar a gente como é que dá entrevista, porque a gente é muito conclamado a aparecer pela nossa assessoria de imprensa. E a gente aparece para quê? A gente aparece para divulgar as teses do Ministério Público, são teses que a gente acredita firmemente, né? Por isso que eu falo, quem estiver mentindo por dentro, quem quiser muito ser qualquer outra carreira e não quer ser MPT, é muito difícil passar. A banca é profissional em detectar quem quer ser procurador. Até por isso que direitos humanos cai muito com um peso enorme, né? Tanto na primeira fase quanto na segunda, principalmente, né? E na fase oral também, né? Direitos humanos, né? A proteção do homem, é o princípio pro homine, né? Isso. É como agora, o princípio da proteção no direito do trabalho seria o princípio do pro homine no direito dos direitos humanos. Wilson, só uma pequena atualização. Agora, no nosso último congresso de procuradores, o ministro Fachin, ministro do STF, palestrou lá, e ele falou uma coisa, eu já tinha lido sobre isso, mas depois que ele falou, me marcou mais. Especialmente para a prova do MPT, tentar não utilizar mais pro homine, e sim pro persona. Porque dizia ele que pro homine pode carregar algum viés machista, né? Sim. Então, agora fala pro persona. Então, legal, não são vinculantes as notas técnicas, as orientações, elas tentam uniformizar, mas o procurador pode ir em outro sentido nos nossos debates internos do MPT, quando essas notas técnicas saem, tem procuradores que não gostam do posicionamento, mas vejam, como eu disse desde o começo da aula, não interessa o que um procurador pensa, interessa o que é para a prova, pelo menos, interessa o que a instituição manifesta, né? Então, não são vinculantes. Os temas fora das coordenadorias seriam os temas gerais do temário? Isso. Como eu disse, assim, essa pergunta possivelmente é alguém que é de dentro do MPT. Quando a gente recebe uma denúncia, a gente passa por uma classificação de temário, geralmente é a secretaria que faz. Então, a gente tem 8 temas, né? Se for trabalho escravo, vai para o tema 2, se for... enfim. E se for, por exemplo, empresa não pagou FGTS, esse não é um tema de atuação prioritária do MPT. Não é. Então, vai para o tema 9, que é um tema genérico. Muitos procuradores, a gente vai falar sobre isso, muitos procuradores não atuam nesses temas. Não atuam, então, assim, porque não enxergam que existe relevância social nesses temas. E a CCR, de maneira geral, ratifica esse posicionamento, né? Então, a gente tem alguns critérios para definir a atuação no livro estava lendo hoje no livro do Daniel Amorim Assunção, que é bem legal, de processo coletivo. Ele fala sobre isso, né? Sobre o que é que a gente usa para definir o que é relevância social. A Renata está falando aqui que a Flávia Piovesan utiliza a pró-persona, isso, Flávia Piovesan e Melina Fachin. Isso, pró-persona parece ser a palavra que está mais adequada agora, né? Flávia Piovesan é uma ídola dentro do MPT, nós somos todos fãs dela, e tem aula dela aí no YouTube, quem quiser procurar, ela é maravilhosa. Professor, poderia me esclarecer o que seria a contratação por empresa interposta? A expressão empresa interposta é uma expressão que a gente utiliza justamente para quando a gente vai falar mais sobre
quando a relação é fraudatória. Então, a gente utiliza empresa interposta para essa empresa justamente que está praticando merchandising. Ela está praticando aquela prática de vender pessoas para limpar banheiro. A empresa não está vendendo banheiros limpos, ela está vendendo pessoas para limpar banheiro. E aí, no final dessa aula, eu coloquei uma série de perguntas que a gente costuma fazer a testemunhas, para a gente saber se aquela relação é uma relação realmente de terceirização, né? Se aquela PJ que está contratada, ela realmente é uma PJ, ou se é uma PJização fraudatória para fraudar uma relação de emprego, né? Então, a gente utiliza empresa interposta para quando essa relação é fraudatória. A pessoa confirma isso que eu falei. Professor, o curso da primeira fase, aproveita para a magistratura do trabalho também, essa é uma pergunta que muita gente tem feito. Wilson foi bem preciso aqui. O concurso do MPT é um concurso bem específico. Então, eu chutaria aqui uns 80, minha leitura, né? Também, isso aí depende do que cada um vê sobre o mundo. Talvez já tenha contado isso aqui, eu não estava me preparando para o MPT quando eu passei para o concurso do MPT. Eu estava me preparando para a magistratura. Então, assim, as coisas estão muito próximas, sabe? 80%, 90% das coisas que caem nos dois. Quando chegar, se você quer estudar para os dois, acho que o curso cai muito bem. Quando chegar mais perto do concurso do MPT, você tem que ler as coisas muito específicas do MPT, né? Tem que ler a lei orgânica, que são questões que você tem que acertar. Coordenadorias um pouco, porque Sim. não cobra tanto, né? Na primeira fase. Mas assim, se você vai para a segunda fase e não tem um pouquinho de base de coordenadoria, você vê que roda. As convenções da OIT, então tem umas coisas que tem que ler, sabe? Sim. Mas aproveita muito, né? Para a magistratura. É igual eu converso com um amigo meu, ele fala, mira no MPT, porque MPT é como se fosse o Deus, né? As estrelas é a magistratura, as procuradorias. A pessoa está perguntando se vai ter um curso só de questões. Eu acho que essa parte só de questões de simulados, vou fazer como eu fiz nesse concurso atual, agora que passou. Quando chegar mais perto, a gente vai lançar só simulados. Mas, por enquanto, é o curso de densificação, sabe? Eu estou, Wilson, cada vez mais seguro quando o curso vai andando. O curso tem 50 semanas, e Sim. Quanto mais o curso vai avançando, mais eu estou seguro de, como eu falei no começo da aula, quem seguir esse protocolo tem, assim, salvo alguma mudança muito drástica, quem seguir esse protocolo e se dedicar tem muita chance de passar, porque o material está bem completinho, assim, e como eu disse, assim, não tem tanto que inventar a roda, assim, sabe? É verdade. Se você pegar qualquer das pessoas, tem várias pessoas que estão fazendo o curso de terceira fase comigo agora, que estão na terceira fase do MPT, eu vou fazer a prova prática agora, que são veteranos. Eu falei do Márcio, eu não sei se o Márcio está aqui, mas vários outros que são veteranos. Quando você começa a passar na primeira fase, você passa em várias. Porque as coisas, elas meio que se repetem. Você tem muita coisa para saber, mas depois que você sabe elas, as coisas meio que se repetem. Então, eu acho que vale bastante a pena investir. O curso só vai ter desconto para a segunda fase. O curso, esse cupom Wilson35, ele está valendo para a segunda fase também. Eu pedi para o Wilson divulgar que eu tentei fazer a alteração para pagamento por recorrência, porque tem um pessoal que disse que não estava com o limite do cartão, então ele vai descontando uma vez por mês, eu acho. Wilson, conseguiu fazer o sorteio? Sim, vou sortear agora. Vamos lá. Temos do número 1 ao 34. Isso aí. Sorteado o número 91. Tem o número 91, quem é? Quem está presente? Mariana Teixeira. Mariana Teixeira está aí? Mariana Teixeira já fez curso de segunda fase comigo. Maravilhosa, excelente. Ganhou? Cadê ela, gente? Está aqui. Mariana Teixeira. Acho, já até, inclusive, vi questões dela do preparatório. Você já fez preparatório, Mariana? Já fez. Não, preparatório não. Outra Mariana, então. Não, ela fez para isso. Que preparatório não do curso, né? Ela é excelente. Só faz Obrigada. curso. Muito bom, 91. É isso, né, Wilson? Então, gente, próxima quarta a gente está aqui, mesmo bate-horário, mesmo bate-local.
O Wilson me pediu hoje para... Geralmente o pessoal, quando vai se conhecendo, fica um pouco mais receoso de falar. Na próxima aula, a gente já está testando aqui o formato, então na próxima aula a gente já vai saber o que vai estudar. Eu quero todo mundo lendo bastante o que a gente vai abordar na próxima aula. Eu vou pedir para o Wilson divulgar quais serão nossos próximos encontros, porque eu vou fazer uma apresentação e depois eu quero bastante dúvidas, debates sobre o assunto. Beleza. Wilson, quer falar mais alguma coisa? Não, só temos a agradecer, né? Porque que professor que faz uma disponibilização dessa, tirar um tempo seu à noite para ajudar mais de 100 concurseiros aí, né? Temos a agradecer ao Senhor, que Deus abençoe o Senhor e sua família e te dê muita saúde e sabedoria para fazer os materiais top para nós. Beleza.